Eu convido vocês a abrirem um versículo simples, um único versículo. Gênesis 21, já está projetado. Gênesis 21, versículo 8. É um versículo fácil de decorar. Assentados como estamos, leiamos o texto bíblico que diz: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu foi pequena, uma grande festa. Coisa sensacional. Que Deus nos dê entendimento, percepção, para aplicar esse texto em nossas vidas. A Bíblia, ela é profunda. E quando nós mergulhamos na profundidade, nós descobrimos as grandes descobertas que Deus tem a nos revelar. Abraão foi pai já velho, aos 100 anos. Aos 75 anos, ele recebeu um chamado de Deus e a promessa de que seria pai. Ele pensava que, no máximo, com 1 ano ele seria pai. Mas a promessa tardou. A sua fé esfriou. Conflitos tomaram conta da sua mente. 25 anos de espera. Há um relato em Romanos capítulo 4, que Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança. Já imaginou o que significa esperar contra a esperança? Não ter esperança e continuar crendo? Abraão, esperando contra a esperança, creu que viria a ser pai de grande nação. E quando tudo parecia, todos os sinais indicavam que a promessa não realizaria, Sara deu luz a um filho. E o filho se chama Isaque, sorriso, smiles, ou Bassem. Bassem em árabe, ele está hoje aqui? Não, tá, Bassem está ali. Está lá embaixo. É por isso que ele está tão calado aqui. Bassem está lá embaixo. Bassem significa sorriso. Eu imagino esses pais velhos recebendo Isaque em casa. Porque, gente, se tem um sonho que eu tenho é ser avô. Mas não apressem fora da época não, meninos. Eu tenho um sonho de ser avô. Eu vou ser um avô babão. Mas é claro, a gente vai ficando velho, e ser avô, a gente não tem a mesma flexibilidade quando era novo e era pai. Senão vira pavô, é mistura de pai com avô. É uma situação muito difícil de se administrar, porque já não temos toda essa habilidade de correr atrás de menino, puxar menino, segurar menino, levantar menino. Aí dói aqui a artrite, dói o nervo asiático. É um negócio sério. É um problema seríssimo. Imagina aqueles 2 velhinhos. Minha velha, corre lá atrás de Isaque. Minha velha, eu não entro não. Isaque correndo, aprontando. Nós pais temos um defeito. Lá no coração a gente quer que os filhos da gente não cresçam. Se a gente pudesse eternizar uma fase, uma etapa da vida dos nossos filhos, a gente congelaria e ficaria com aquela época o tempo inteiro, a vida inteira. O fato é que eles têm que crescer. Esse defeito dos pais é tão intenso que quando eles crescem, a gente ainda continua chamando os meninos, as meninas. Por exemplo, os meus 2 eu falo, meus bebezões, e beijo. É essa experiência que nós pais temos. Os americanos, de origem anglo-saxã, não têm esse comportamento que nós, os latinos, temos, né? Desse apego, dessa ligação com os filhos. E eu vejo assim, o drama que Abraão teve. De querer eternizar a infância do seu filho, mas saber que ele tinha que crescer. E deu uma grande festa quando essa criança desmamou. Porque desmamar não é fácil, gente. Cá para nós. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Porque primeiro você desmama o peito. Aí para desmamar o peito, você enfia uma chupeta na boca da criança. Ela fica dependente da chupeta. Aí você tem outro desmame. Tirar a chupeta da criança.
É claro que tem alguns pais que, com toda a habilidade do mundo, começam a pensar na forma de desmamar. Uns dão Coca-Cola em substituição ao peito. Outros botam pimenta no bico. Tem pai para tudo nesse mundo. Desmamar não é fácil. Como crescer também não é fácil. A vida cristã é muito parecida com esses estágios e essas expectativas que o texto fala a respeito de Isaac e de Abraão. Perceba, Abraão tinha uma grande expectativa. A expectativa era tão grande que quando o ideal se alcançou, ele fez uma grande festa. E não foi uma festa. O texto bíblico diz que foi uma grande festa. E por que Abraão fez uma grande festa? Quando o menino cresceu e desmamou. Normalmente no Oriente Médio, próximo ali, se desmamava 4, 5 anos. Então não tinha esse negócio de mulher com silicone, não. O negócio era duro. 5 anos para desmamar uma criança. O menino mamava andando. E Abraão tinha expectativa de que isso acontecesse. E presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus tem essa mesma expectativa de nós. Vou repetir. Deus tem a mesma expectativa que Abraão um dia nutriu. E eu fiquei pensando, quais são os motivos, dentro da expectativa de Deus, que fazem com que Deus realize uma grande festa? Nicodemos tem um encontro com Jesus de noite, ou à noite. Isso está em João capítulo 3. Aquele homem religioso, de alta estirpe, nata da sociedade, fazia parte do sinédrio, homem rico. Depois de uma conversa profunda com Jesus, houve um diagnóstico de Jesus. Ele diz para aquele homem, você tem que nascer de novo. E depois ele dá uma explicação longa, mas eu vou me ater a uma outra explicação que Jesus dá. Além do diagnóstico, Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ali Jesus assenta duas verdades fundamentais da existência humana. Ele diz que nós nascemos em duas dimensões, em dois momentos. Nós nascemos a primeira vez naturalmente, nascemos da água. Olha a percepção limitada da época. O judeu pensava assim, a criança quando nasce, ela nasce e o líquido amniótico sai junto. Então se pensava, nasceu da água. Ele estava dentro da água de alguma forma sim, envolvido pelo líquido amniótico. E eles se referiam ao nascimento natural que todo ser humano passa ao nascer da água. Mas Jesus disse que além de nascer naturalmente, nascer da água, há um outro tipo de nascimento que Nicodemos ainda não tinha vivido e passado. Ele diz nascer do Espírito. É um nascimento que nós chamamos de conversão. É quando Deus faz uma obra em nós e nos faz novas criaturas. Quando os meus olhos descobrem a realidade em que eu vivo e estou, quando eu percebo a minha inaptidão pelas coisas de Deus, quando eu me descubro completamente incapaz de ser e fazer alguma coisa dentro de um projeto maior de Deus, se Ele não me purificar, se Ele não me perdoar e se Ele não fizer algo dentro de mim. É isso que nós falamos, que chamamos de conversão, ou novo nascimento, ou regeneração. São sinônimos de uma única experiência. E lá para Nicodemos, Jesus diz, você tem que nascer de novo. E não é nascer só da água, é nascer do Espírito. É uma obra do Espírito. Basta lá em Tito capítulo 3. Quando Tito diz que nós fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que nos fez novas criaturas. Então nós nascemos, irmãos. Essa é uma experiência extraordinária.
Quando você se converte, parece que tudo é novo, é ou não é? Você pega a Bíblia, eu lembro que quando eu me converti aos 16 anos, me deram uma Bíblia sem capa. Ah, aquela Bíblia sem capa, que maravilha. 16 anos, irmãos. E eu li aquela Bíblia, grifava aquela Bíblia, eu lia todos os dias. Eu aprendi a orar, eu descobri que tinha um Deus que me amava, que me ouvia, queria o meu bem, que andava comigo. Era tudo novidade. Por isso que nós somos chamados a viver em novidade de vida. Quando a gente nasce, descobre aquilo que Deus tem para nós, e o caminho a seguir, o caminho a abandonar, a Bíblia chama isso de novo nascimento. E isso é acompanhado com profunda alegria, como Zaqueu experimentou. Zaqueu está em cima de uma árvore, Jesus passa debaixo da árvore, ele nem sequer imaginava que Jesus sabia o nome dele, o endereço, CPF, RG. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, chama pelo nome. Porque qual o nome mais bonito da face da terra? É o seu, mesmo que seu nome seja Gasofilácio, Nabucodonosor, é o seu nome. É o seu nome que é mais bonito. Quando alguém chama pelo nome. E Jesus chamou aquele homem, Zaqueu, pelo nome. E disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Você está perdendo tempo. Quando não se decide por Jesus, quando vive longe de Jesus, está perdendo tempo. Você que já bebeu da água, você sabe do que eu estou falando. Desce depressa, porque eu quero estar na tua casa hoje. Jesus quer intimidade, Jesus não quer ficar com você. Jesus quer intimidade, quer compromisso. Zaqueu desce depressa, arrepende, toma atitudes e decisões que só alguém que nasceu de novo é capaz de tomar. E leva Jesus para casa. A grande bênção de uma vida nova, de um relacionamento novo com Deus, é que a gente não deixa Jesus na igreja, a gente leva Jesus para casa. Ele passa a ser nosso amigo do dia a dia, de toda hora, de todo momento, em qualquer lugar. Quando a gente nasce de novo, a gente descobre que tem que crescer. Entendeu? E talvez quem mais sofra nesse processo de crescimento são os adolescentes. Eu vi um estudioso falando que adolescente essa palavra tem sua origem em crescer com dor. Os ossos crescem, a musculatura cresce, os hormônios estão ali fervilhando. Por isso que muito adolescente, quando vai dormir, sente dores, porque no crescimento da noite a coisa está acontecendo. Tem muitas dores envolvidas. Crescer, muitas vezes, dói. Bendito o sofrimento que nos faz crescer sadios e saudáveis. E eu estou falando espiritualmente também. Meus irmãos, quais são os motivos que alegram o coração de Deus ao ponto dele fazer uma festa? Quando a gente resolve crescer. É claro que biologicamente é quase que natural isso. Você nasce e vai crescendo naturalmente. Mas espiritualmente não. Você sabia disso? Espiritualmente não é causa e efeito. Você nasce, mas há todo um processo, há todo um preço, há todo um processo de disciplina. A palavra disciplina deriva de discípulo. Tem que ter determinação. Crescer não é algo simples, tem que ser pago um preço. Às vezes nós invejamos aqueles irmãos que crescem rapidamente, espiritualmente falando. Mas chegou na igreja, agora está na janelinha. É porque ele vai orar. É porque não tem tempo ruim para ele, para vir para a igreja. É porque ele está buscando a Deus e ela está buscando a Deus. E passou de você, cara pálida. E você está lá para trás mesmo. Não é tempo de igreja. É tempo com Deus. Então você vai ver muita gente passando você, se você não abrir os seus olhos para a necessidade de crescer espiritualmente, você vai ouvir o que Paulo falou aos Coríntios.
Na primeira carta, capítulo 3, versículo 1, Paulo, lamentando, disse: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? Eu queria hoje falar com gente grande. Mas infelizmente, vocês que estão recebendo essa carta, têm uma vida espiritual de criança, de gente que não quer crescer. E a gente sabe disso. Crescer requer enfrentar desafios, assumir posturas e de dizer: eu vou crescer. Então, meus irmãos, se a gente não pagar preço, a gente não cresce. Eu vou dar aqui 3, poderia dar mais, 3 dicas de como crescer espiritualmente. Desenvolvam a dependência humilde de Deus. Não confie em você. Tem amigos, mas os seus amigos sejam parceiros na construção de alguma coisa. Não confie no homem ao ponto do homem ser a razão da sua esperança. Faça parcerias. Eu não estou dizendo que você deve deixar de ter parceiros e confiar em pessoas. Elas têm que somar com você. Mas tem uma dependência humilde de Deus. Por que dependência humilde, irmãos? Porque deve existir em nós uma experiência de humildade. Toda vez que eu desenvolvo humildade, eu estou crescendo. O prepotente, o arrogante, o presunçoso não cresceu. É aquela experiência do eu. A criança, ela está aprendendo, mas se tem uma marca que revela as imperfeições, a imperfeição de todo ser humano, e já sinalizada na infância, é que a criança, tudo é dela. Você não vai encontrar uma criança generosa naturalmente. Meu brinquedo, brinca aqui. Outro, brinca aqui. Não. Pega o brinquedo dela. As crianças estão juntas, estão brincando. O que estão brigando? Tomou o brinquedo da outra e quer levar para casa. E a outra, não, me dá meu presente, meu brinquedo. Uma marca da infantilidade é o egoísmo. É pensar só no eu, só em si. Uma marca de um crescimento espiritual é quando a gente aprende a pensar nos outros e a abrir mão. Porque sabe que depende de Deus. E essa dependência me leva ao segundo estágio de uma atitude de alguém que está crescendo. Solidez na vivência da palavra. Eu ensino, debato, e às vezes eu ouço de alguns crentes até a seguinte expressão: mas eu acho que é assim. Uma das marcas da reforma protestante é que a gente deixou de achar para olhar para a Bíblia e procurar saber o que a Bíblia acha. Eu não vivo mais. Eu acho, eu penso que é assim. A grande marca da reforma protestante é só a Escritura, que dirige e rege o meu crer, o meu pensar e o meu comportar. Uma atitude de crescimento é alguém que quer conhecer a palavra e viver por ela. Pessoas que querem viver uma sólida vivência fundamentada na palavra, que querem obedecer, conhecer e obedecer o ensino da palavra de Deus. Primeiro, dependência humilde, solidez na vivência na palavra. Eu vou botar 4. Fé tranquilizante. Quem tem esse contato com Deus e essa confiança em Deus, aprende a confiar em Deus. E quando confia em Deus, aprende a descansar nele, a esperar nele, e em decorrência dessa dependência humilde, dessa solidez na vivência da palavra de Deus, chega até o coração dele uma fé que traz paz ao coração. E por fim, uma quarta marca do crescimento espiritual é que as nossas emoções são equalizadas pelo amor. Meus irmãos, se as nossas emoções não forem curadas também, não adianta muito ter um comportamento, uma obediência a fazer o que é certo com a alma doente.
Eu quero ir mais além. Eu quero dizer que nós precisamos tratar as nossas emoções. E esse é um problema grave hoje nas igrejas. Pessoas podem obedecer sem nenhum sentimento de amor a Deus, mas querendo um resultado, uma recompensa. Fazer o que é certo nem sempre tem uma motivação certa por trás. O jovem rico, quando aproxima de Jesus, faz a coisa certa. Ele diz assim: eu guardo os mandamentos. Quando Jesus disse assim: vende tudo que você tem, dê aos pobres, ele se recusou. Porque para ele não tinha uma motivação correta. Quando as nossas emoções não são a razão das ações, e quando essas emoções são doentes, elas promovem atitudes interesseiras ou mesquinhas. Quando as nossas emoções estão equilibradas pelo amor, pela graça de Deus, o que a gente faz é pensando no bem do outro. Eu tenho visto nessa minha trajetória como pastor, e já se vão 26 anos, completo agora em janeiro. Eu percebo que uma das marcas da conversão é quando no coração a gente fica disposto a perdoar quem nos ofendeu. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas Deus trata as nossas emoções ao ponto de viabilizar que os nossos lábios falem correspondendo ao que o nosso coração sente. Eu te perdoo, e Ele tira o peso do nosso coração. Perdoar não é fácil, mas Deus viabiliza. Quando você tem uma propensão a perdoar quem te ofendeu, é sinal de que Deus está tratando as suas emoções. Agora, não só nessa área, em todas, gente. Tem gente que é mal-humorada por natureza. Deus pode transformar isso aí. Claro que você vai dar um riso 2 vezes por semana, mas para quem não ria já é um grande avanço. Saber relacionar, saber lidar com o outro. Tem muito crente que não sabe. A Bíblia é ela é insistente nesse aspecto no relacionamento. Eu lembro que há muito tempo atrás eu atendi uma pessoa que falou: pastor, não vou ficar nessa igreja porque fulano de tal está vindo para essa igreja. Eu disse: você tem certeza disso? Ela disse: tenho. Por quê, pastor? Nós estamos diante de um grande problema. E qual o problema? O problema é que vocês dois dizem que vão para o céu. Se vocês não conseguem viver aqui na terra junto, um vai ficar de fora lá no céu. Um de vocês vão... Peraí, vamos resolver isso aqui. Ou vocês aprendem a conviver na terra, ou lá no céu, um dos dois vai ter que ficar fora. A pessoa olhou para mim e disse: eu vou pensar. Graças a Deus que pensou e ficou. Nós precisamos crescer, queridos, porque existe muita meninice. A gente se diz crente, mas ainda está lá berrando, porque o nosso argumento é o choro, como crianças que não crescem. O nosso argumento é o choro, é o berro. Nós precisamos crescer porque as nossas emoções nos levam a viver uma vida com milindres. Ah, faz um comentário lá para você ver. Ah, se ele não gostar ou ela não gostar. Meus irmãos, as nossas emoções precisam ser equalizadas pelo amor. Isaac cresceu e foi desmamado. Esse é o segundo passo. Crescer para ser desmamado. O desmamar não é voluntário. Nenhuma criança chega um dia, um estágio da vida dele como bebê, e vai dizer: mamãe, eu não quero mais seu peito. Ela não vai dizer isso, ela não larga. Então você vai ter que chegar uma hora e dizer: meu filho, está aqui um sarapatel, que você vai experimentar coisa sólida. Está aqui uma buchada de bode para mostrar que você já cresceu. E essa transição
do leitinho para a coisa sólida é difícil. Encarar responsabilidades, compromissos, não é isso? Tem que empurrar para aí. Meus irmãos, ser desmamado tem a ver com assumir desafios. Ser desmamado é deixar apegos emocionais para trás. Ser desmamado é entender que uma fase nova aconteceu, que eu não posso ficar sentado em uma cadeira só recebendo. Eu tenho que fazer algo a favor e para o bem de outros. Eu tenho que ser desmamado de pessoas. Tem gente que faz de missionária A, profeta A, pastor B, os referenciais dele. Jesus, para mim, é o referencial. Você pode ter alguém que é seu guia, seu orientador. A partir do momento que essa pessoa toma lugar de Deus, algo está errado e é com você. Nós temos que ter uma convivência, uma dependência, que a Bíblia vai chamar de uns aos outros. Um fazendo pelos outros, e um fazendo para o outro, e o outro fazendo pelo um. A dependência é quando só um faz pelo outro. Só um faz pelo outro. E a gente precisa desmamar. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão uma grande festa. Deus espera ansiosamente que cresçamos, que deixemos as nossas meninices, que deixemos as nossas infantilidades, que as fraldas fiquem de lado, bota uma cueca, uma calça jeans e vai à luta. E fazer pipi só no vaso, não mais na cama. Deus tem expectativa de que a gente cresça como Abraão tinha expectativa. E toda vez que a gente dá um passo, nem que seja meio centímetro, 1 centímetro de crescimento, Deus se alegra profundamente. Você não sabe a alegria que Deus tem quando você consegue orar todos os dias. Quando você consegue ser assíduo numa reunião de oração. Quando você é capaz de dizer assim, eu preciso hoje, no dia a dia, nas tarefas do dia, parar e pensar em Deus, pensar em alguém, orar por alguém. Aí Deus vai dizer assim, minha garota, meu garoto, que você está crescendo. Nós, pais, gostamos de fazer festas. Um filho, quando passa num concurso, a gente sai para comer uma pizza. A gente gosta de fazer uma festa. A menina faz 15 anos, você não tendo dinheiro, você arruma dinheiro e faz a festa de 15 anos do seu filho. Porque esses crescimentos são comemorados. Você não sabe a alegria que você vai causar ao coração de Deus quando resolver crescer. Quando resolver largar a chupeta. Quando resolver ser gente grande. Aqueles que hoje vão se batizar estão no começo da jornada espiritual deles. Alguns, há pouco tempo, nasceram espiritualmente falando. E eles estão querendo crescer. Vão ter dificuldades para crescer, para andar espiritualmente. Todo início é difícil. Mas você vai dando um passo, o segundo passo, vai descobrir que pode dar 5, 10 passos. E você vai alcançando limites que pensava não chegar. Porque resolveu depender de Deus. Resolveu crescer. Vocês que hoje vão batizar e professar a fé, queira viver para causar alegria no coração de Deus, para que Deus sempre resolva dar uma festa. E eu vou dizer uma coisa para terminar.
Todas as vezes que Deus faz uma festa, Ele também dá um presente. Ô glória! Deus não faz uma festa só por dar festa. No final da festa tem um presente para você. Então quer ganhar um presente? Cresça. Vai doer um pouco, mas a gente vai crescer. Amém.